Nesse vídeo eu vou falar sobre comunicação efetiva utilizando um método que eu chamo de método da árvore. Para começar, a comunicação efetiva parte de alguns princípios básicos, envolvendo temas não verbais e verbais. Tá fora do escopo desse vídeo trabalhar todos eles, mas o método da árvore vai te ajudar a estruturar seus argumentos de forma lógica e organizada e comunicá-los com clareza e impacto, tocando, portanto, aspectos verbais e alguns não verbais também. Então, o método da árvore pode ser utilizado durante todas as fases da comunicação efetiva, do problema, da estruturação, análise e síntese. Só que ele é particularmente útil nas fases de estruturação e síntese. E eu vou explicar para vocês o que elas significam e vou trazer exemplos que vão te ajudar na hora de entrevistas de emprego. Antes da gente falar sobre o método da árvore em si, é importante mencionar as diferenças entre a comunicação convencional e a comunicação executiva. Na comunicação convencional, o foco é o detalhe. Então, a comunicação começa com um argumento e depois chega até a conclusão. Então, a gente fala A mais B, um reagente A mais o reagente B é igual ao produto C. Então, esse é o jeito convencional de contar histórias. Na comunicação executiva, ao contrário, você começa com a conclusão e depois chega a falar sobre os argumentos que sustentam essa conclusão. E por que isso acontece? Porque os executivos, eles geralmente estão muito ocupados e eles estão muito mais interessados na conclusão do que como você chegou até ela. E esse foco na conclusão te dá mais assertividade e a confiança na hora de comunicar. Além disso, ele te ajuda a ter essa visão do todo que a gente falou antes, a visão estratégica. E também te ajuda a identificar aquilo que realmente importa. Então essa conclusão, ela se manifesta, ou em outras palavras, ela é expressa por forma de uma síntese. Você sabe a diferença entre o resumo e uma síntese? Bem, o resumo ele reúne as informações mais importantes, com foco no que já foi dito. A síntese, no entanto, ela traz insights, traz algo novo e traz a visão estratégica, ou seja, identifica causas raiz de um problema, implicações e ações de melhoria. Na linha do que a gente falou mais cedo sobre visão estratégica. Para te dar um exemplo hipotético, imagina que você analisou os dados de vendas de uma empresa e chegou a algumas conclusões. Se fosse falar só um resumo, você ia falar as vendas caíram em 20% em 2017. Na síntese, você ia trazer uma visão nova. Por exemplo, as vendas caíram devido à entrada de um competidor. A empresa precisa urgentemente entender como seu produto está posicionado em relação à concorrência para não perder ainda mais o mercado. Então você está trazendo aí novidades, está trazendo o seu entendimento, ações que a empresa pode fazer, implicações. Então essa é uma síntese e a gente vai trabalhar a conclusão de acordo com uma síntese. Então o método da árvore ele vai partir desse princípio da pirâmide que a gente chama da pirâmide invertida. Começar com a conclusão e estruturar os argumentos de forma lógica e estruturada. Então agora vamos entender o que é o método da árvore. Então o método da árvore é estruturado da seguinte forma. A gente vai começar com a conclusão e os argumentos e subargumentos que explicam essa conclusão formam os galhos da árvore. Até aí nenhum mistério, né? O que a gente precisa entender é a ordem na qual esses elementos aparecem. E eu vou te explicar inicialmente de forma conceitual e vou trazer exemplos e tudo vai fazer sentido. Então a gente começa com a conclusão, e aqui é bom sempre usar verbos de ação e números para mostrar o impacto. Depois a gente vai numerar e citar os argumentos, sem entrar no detalhe de cada um, e só depois explicar cada um deles com detalhe. E no quarto passo é retomar a conclusão, falar sobre aprendizados e próximos passos. E é muito importante não misturar níveis lógicos, ou seja, não colocar subargumento onde tem argumento e vice-versa, e evitar overlap. Então, por exemplo, se você tem o subargumento 1 do argumento 2, ele não deve aparecer também como subargumento do argumento 1, por exemplo. Então, como eu disse, o método da árvore pode ser usado para comunicar a síntese, ou seja, as conclusões e recomendações de uma análise ou de um evento no passado. E eu vou puxar agora um exemplo de uma experiência que eu fiz no passado, como se eu estivesse comunicando durante uma entrevista de emprego. Então, lembra que eu contei para você sobre o workshop de empregabilidade lá em Londres? Então, utilizando o método da árvore, eu comunicaria da seguinte forma. Eu liderei um projeto de empregabilidade que conduziu mais de 80 horas de workshops em 6 escolas de bairros pobres de Londres, ajudando os adolescentes a se capacitarem para o mercado de trabalho. Para desenvolver esse projeto, foram necessárias 3 ações principais. Primeira, identificar um problema. Segundo, desenhar e validar a estratégia. E terceiro, expandir o projeto.
Dentro de identificar um problema relevante, eu tive que mapear questões relevantes para a sociedade que nosso time estava apaixonado para resolver. E também identificar a necessidade de apoio vocacional para jovens em áreas carentes. Dentro de desenhar e validar a estratégia, eu tive que estruturar workshops de empregabilidade com apoio do centro de carreiras e testá-los em escolas e aperfeiçoá-los com base no feedback. Já na parte de expandir, eu tive que filmar parcerias e conduzir sessões em outras escolas, além de preparar material que eu deixei lá depois que as sessões foram feitas. E esse projeto deu super certo e agora a gente está tentando expandir para outras escolas e o feedback foi muito bom. Então, beleza, esse foi o jeito de comunicar utilizando o método da árvore. Vejam como que eu fiz uma síntese no início dos principais pontos, do impacto, usando números. E eu falei dos principais resultados, depois eu expliquei quais foram as principais ações, primeiro numerando as 3 antes de entrar no detalhe. Então a pessoa que está vendo aquilo ali não se perde no detalhe, ela já consegue ver em cima ali quais foram os principais níveis lógicos no nível acima do detalhe. Então ela já consegue ver, você teve que identificar um problema, validar a estratégia e expandir um projeto. Bacana. E depois você entra no detalhe e explica cada um deles. Esse tipo de comunicação é muito poderoso. E o que você vai fazer na prática é tenta pegar um exemplo da sua vida e tenta fazer em cima lá, num papel, a conclusão é uma síntese, quais foram os principais pontos, o impacto, implicações, quais foram os argumentos, os subargumentos. E que pratique treinando, que você vai ficar muito fera. Agora a gente vai falar sobre outra aplicação do método da árvore, que é a parte de estruturação. Essa parte aparece muito nas entrevistas que eu chamo de entrevistas de caso. Que eu chamo não, que são chamadas de entrevistas de caso. E aparecem muito em consultoria estratégica, por exemplo. Então eles te dão um problema de negócios e te pedem. Então define para mim qual que é a sua abordagem para resolver esse problema. Quais fatores você acha que são importantes serem considerados para atacar esse problema? Então se você fosse, por exemplo, o CEO, o presidente da empresa, o que você teria que pensar na hora de atacar esse problema, tá? E por isso, nisso, o método da árvore é muito, muito útil. Então, imagina que você tem esse exemplo fictício aqui de uma empresa que chama Super Soda, que faz bebidas lá no México. E eles estão avaliando se eles lançam uma bebida esportiva tipo Gatorade, que chama Power Light, que tem menos açúcar comparado com as marcas no mercado. E o vice-presidente da empresa pediu sua ajuda para analisar os principais fatores que devem impactar o lançamento do Power Light. É aí que você vai ter que estruturar e comunicar sua abordagem utilizando o método da árvore. Eu tenho uma sugestão. O que você acha aí? Então, a nossa pergunta central é: a Super Soda deve lançar o Power Light? E para isso, eu acho que são importantes considerar 5 fatores. Primeiro, consumidores. Segundo, lucratividade. Terceiro, concorrentes. 4, competências. E 5, canais de distribuição. Dentro de consumidores, a gente precisa entender o nosso consumidor. Quem que é que bebe? Qual o perfil de pessoas que bebem essas bebidas esportivas? Existe algum segmento específico? Quais são as tendências? Dentro de lucratividade qual que é a lucratividade desse mercado atualmente? É possível você vender de forma rentável com os custos envolvidos? Terceiro, seus concorrentes. Quais são os produtos quais são os produtos que esses concorrentes fazem? Quais as principais empresas no ramo e de que forma que elas podem reagir com o lançamento de um novo produto? Dentro de competências esse produto exige alguma produção especializada, como embalagem, know-how. A Super Soda possui essas capacidades atualmente, e com relação a marketing e venda, a gente tem também essas capacidades. E sobre canais de distribuição, qual o melhor canal? Varejo, atacado. As lojas de varejo estariam dispostas a vender esse Power Light? Então é muito importante a gente considerar esses cinco fatores. Então veja aí como que o método da árvore veio super útil para te ajudar a estruturar uma abordagem para o problema. E agora eu vou te dar uma dica prática para treinar não só estruturação, mas também visão comercial. Isso me ajudou muito na hora de preparar para entrevistas de consultoria e aprender sobre o negócio. Então a minha dica é a seguinte: pegue um artigo de revista, jornal, internet, que fala sobre um negócio em si, fala sobre um problema, uma questão de uma nova empresa, um problema que ela está querendo resolver. E eu peguei aqui, por exemplo, o exemplo da Uber, que está pensando em lançar um novo serviço de bicicletas elétricas. Então você começa a ler esse artigo e você consegue identificar qual que é o problema central. No caso aqui está bem óbvio, né? Então a Uber quer lançar esse novo serviço de bicicletas. E você não para de ler o artigo por aí, tá? E você vai estruturar essa abordagem. Então, quais fatores você acha que são importantes porque impactariam o serviço de bicicletas elétricas da Uber, aqui no exemplo? Então, acho que são importantes considerar 5 fatores: estilo de vida da população,
custo do serviço, alternativas de transporte, infraestrutura da cidade e legislação. Beleza, estruturei minha abordagem. Aí só assim você continua a ler o artigo e você consegue comparar a sua abordagem com o que está sendo discutido no artigo. Você fala, pô, às vezes será que eu cobri todos os fatores que o artigo falou? Às vezes eu pensei numa coisa que ele não falou, olha que interessante. É pertinente, a minha abordagem é pertinente, é lógico, tem aplicabilidade prática. Aí você vai começar a desenvolver um raciocínio muito de business. Você consegue ver, não pensei nisso, pensei aquilo, pense em soluções criativas. Será que a solução pode ter uma aplicabilidade prática? E por aí vai. Então, segue esse exemplo que pode te ajudar muito na hora de entrevistas, por exemplo, tá? Então, pense como dono ou CEO. Pense, se você fosse o dono da Uber, o que você acha que seria importante considerar? Então, minhas dicas finais na parte de comunicação se coloque no lugar da audiência. O que eles estão realmente querendo saber? É detalhe, a sua abordagem? Geralmente não é o detalhe, é a sua abordagem. O que você pensa? E o que é relevante para o dono que tipo de ação que ele pode tomar, certo? E desapegue do excesso de detalhe. A gente falou aquilo mais cedo, quando a gente falou das diferenças de pensamento, de abordagem de problemas entre a academia e o mercado de trabalho. E muito importante pensar sempre na síntese. Quais são os pontos mais importantes e ter foco em ação. E a árvore é muito útil, esse método, não só em comunicação oral, não só em questões de entrevistas, por exemplo. Se você está resolvendo um problema, ele vai te ajudar a pensar naquilo que realmente é importante e organizar os seus argumentos, né? E os níveis lógicos e como você explica aquela conclusão. E é muito legal treinar, desenhe mesmo, falando em voz alta com seus amigos e desenvolvendo essa habilidade. Vai ser bastante útil essa comunicação executiva com o método da árvore. Então é isso, a gente chega agora ao fim dos nossos vídeos sobre transição de carreira. Espero que vocês tenham gostado. O feedback de vocês é muito importante para mim. É a primeira série de vídeos que eu faço. E se tiver algum tema que não ficou claro, me avisem, que eu vou ter o maior prazer de explicar. E se tiver também outros temas que vocês acham que são relevantes, são pertinentes, que podem ser úteis para vocês, me avisem, que eu vou ter o maior prazer de fazer. Beleza? Boa sorte aí e que dê tudo certo nessa caminhada aí, nessa transição de carreira. Um grande abraço.